vamos iniciar o nosso evento. A gente está com uma audiência muito boa, estamos com 79 participantes, a gente teve muitos inscritos, acho que foram mais de 150 inscrições, mas, enfim, o evento vai ser gravado, então, para todos aqueles que não conseguiram participar ou para aqueles que queiram rever o evento, a gente vai disponibilizar logo no começo da próxima semana, tá bom? De novo, vou agradecer novamente a presença de todos aqui. Sei que é um baita desafio ter a disponibilidade de vocês nessa vida louca de pandemia, de assuntos virtuais, mas super agradeço mesmo a presença de vocês. Sei que cada um de vocês vai contribuir muito para o bate-papo, espero que aprendam também com ele. E é óbvio que o agradecimento mais que especial vai para a nossa equipe que organizou o evento e para os nossos especialistas e colegas / clientes que aqui estão para contribuir com seu conhecimento, com seus conhecimentos acerca do assunto, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela para iniciar o nosso evento. Ups. Só me deem um ok que vocês estão conseguindo ver minha tela. Estamos vendo. Ok. Perfeito. Então, vamos lá. PensaBio se orgulha em abrir a nossa primeira série educacional de tipificação de HLA por NGS. Foi uma ideia desenvolvida aí, obviamente, depois da publicação da nova portaria sobre o assunto. A PensaBio já é reconhecida, né, por tomar essas iniciativas de discutir abertamente, trazer diferentes visões sobre o mesmo assunto e trabalhar muito a questão de alta tecnologia do NGS, já que é uma expertise nosso. Então, a gente inaugura essa série educacional com muita alegria com vocês aqui, para trabalharmos hoje sobre os impactos e as implicações da portaria 684, publicada recentemente, e aí teremos de 1h30 a 2 horas para discutir o assunto, tá? Na sequência, a gente vai ter um outro evento na segunda-feira, falando mais detalhadamente sobre a técnica de NGS, sobre os nossos produtos para tipificação de HLA por NGS, pelo método de NGS. E falaremos depois, na sexta-feira seguinte, sobre o workflow de tipificação. A gente vai fazer um workshop virtual para mostrar na prática, na bancada, como que funciona o fluxo de trabalho, e aí, naturalmente, a gente vai desmistificar um pouco do peso do NGS na tipagem de HLA. E, por fim, a gente vai encerrar na outra segunda-feira, dia 19, com análise de dados. Afinal de contas, é tão importante a gente olhar para as questões práticas, técnicas e tecnologia, quanto é importante a gente olhar para como que a qualidade da informação chega dentro do sistema, né, dentro do Redome, dentro do sistema de saúde, etc. e tal. Então, a gente vai ter 4 diferentes momentos para trabalhar os assuntos que compõem essa novidade, essa transição, que é trabalharmos com o NGS como método mandatório ou principal na tipificação de HLA, tá bom? Eu queria só apresentar para vocês, alguns já conhecem o time aqui, talvez todos me conheçam, a maior parte me conhece, mas não conhece todo o time da PensaBio, que hoje trabalha diretamente com HLA. A gente expandiu essa frente na PensaBio, né? Antigamente poucas pessoas trabalhavam com HLA, também poucas pessoas no Brasil faziam uso do NGS, e a gente viu uma oportunidade de expandir o time para que mais pessoas se capacitassem, entendessem o uso da metodologia de NGS para tipificação de HLA, e aí hoje a gente conta com esse time lindo aqui, das meninas, a Michelle, a especialista em vendas técnicas, junto com a Marcela, e a Fernanda Mansura, nossa especialista de produto e aplicação, que vai acompanhar vocês no que a gente chama de pós-venda, né, ou seja, no desenvolvimento dos métodos, nas elucidações de dúvidas, na implementação da tecnologia de NGS. Afinal de contas, é uma expertise muito grande da PensaBio, a gente tem que fazer o melhor uso desse conhecimento e dessa informação. E, obviamente, não somos só nós 4 que trabalhamos a linha de HLA na PensaBio, mas toda a equipe comercial, de back-office, comercial interno, né, que executa e prepara as propostas, etc., etc., e especialmente todo o conhecimento, assim como todo o produto, vem do nosso grande parceiro, a GeneDx, que acredito que a maioria de vocês já deva conhecer. E, enfim, para aqueles que não conhecem, vamos ter 4 oportunidades para explorar mais sobre os produtos e a tecnologia da GeneDx. E para os que já conhecem, vamos dividir esse conhecimento, tá? Enfim, vamos iniciar, então, a nossa série com o primeiro evento,
onde vai contar com 4 principais pautas. Eu vou pedir que cada especialista que aqui se destaca nesse slide conduza cada uma desses assuntos. Cada um vai escolher o seu meio de conduzir, uns com apresentação de slide, outros com uma discussão ou alguns pontos relevantes. Portanto, nós teremos a Daniela Oliveira, do Redome, falando um pouco sobre o que se espera com a mudança. Na sequência, a Nancy e o Celso, do EMOSSE, falarão um pouco sobre as mudanças propriamente ditas com relação à tipificação de HLA, que constam na portaria nova. O Samuel, de Curitiba, do UFPR, vai trazer um pouco dos desafios e também dos benefícios do uso da tecnologia de NGS nessa aplicação, e a gente vai encerrar com o Rafael Cita, do Hospital de Amor de Barretos, falando sobre os impactos diretamente no laboratório, né? O que se olha, qual é o impacto, e a gente faz um encerramento rapidamente para deixar vocês jantarem e dormirem, né? Então, vou deixar nesse slide. Daniele, já passo aí a palavra para você comentar um pouco sobre o que se espera com a mudança, e na sequência a gente passa para a Nancy, e eu volto com os slides, tá bom? Sim, tá bom, Danusa. Boa noite, né? Boa noite a todos. Eu não fiz uma apresentação, né? Eu até hesitei um pouco em relação à minha participação, né? Sobre o que eu realmente poderia, né, apresentar, e por isso que eu não tenho nenhum slide. Mas eu acho que esse encontro ele é importante, né? E por isso eu estou aqui para tentar, na verdade, reforçar algumas coisas que já foram, né, colocadas. A gente teve uma primeira reunião com a BH, né, onde eu imagino que muitos representantes dos laboratórios estavam presentes, e de lá para cá, em termos práticos, pouca coisa mudou, né? Então, o que o Redome espera com essa mudança? É importante dizer que essa é uma mudança, né, que, para quem tem acompanhado, né, e participado dos eventos em que o Redome, né, tem conduzido discussões a respeito, né, do cadastro de doadores, eu acho que essa portaria ela trouxe poucas surpresas, né? Não é de hoje, né, que eu, né, divulgo, né, a importância, né, de nós reduzirmos a idade de cadastro, apresento os dados que mostram, né, que 80% dos doadores que efetivamente doam têm menos de 45 anos, e que a gente precisava, né, rever os nossos critérios, que estavam baseados em uma prática de transplante que já não é atual, né? Então, a primeira expectativa é essa. A gente vê essa portaria, que vem sendo discutida, na verdade, há 3 anos, né, com o Ministério da Saúde. É uma portaria que foi bastante... Quer dizer, que eu venho discutindo há 3 anos, né? Talvez alguém já estivesse discutindo antes até, né? Mas só eu, né, venho discutindo há 3 anos com o Ministério da Saúde. O que a gente espera, primeiro, é uma modernização, né, do cadastro do Redome, né? Porque existe, né, uma preocupação né, da população em geral com relação à questão da idade, do número de novos doadores, né? É um outro dado. A gente sabe que o Redome, hoje, né, a entrada de novos doadores, ela tem muito mais um aspecto de reposição de doadores do Redome do que de estratégia para agregar diversidade. Então, isso acontece com todos os registros grandes, né? Os registros eles estabelecem, eles alcançam, né, um certo equilíbrio, e aí você vê que, em termos de diversidade, vai ficando cada vez mais difícil você agregar diversidade. O que você tem são doadores, né, que trazem já, né, a diversidade genética, HLA, que você já tem no registro. Então, a gente entende, não que essa reposição não seja importante, porque a gente também sabe que existe uma perda regular de doadores, né? Em função de adoecimento, em função de falecimento, de idade, né? Em função da própria dificuldade em encontrar esses doadores. Então, a reposição ela é fundamental para qualquer registro, inclusive para o Redome, né? Então, o que a gente buscou nessa portaria, né, foi trazer o Redome para esse nível, né, internacional, né? É público, né? Está disponível em vários
sites e no site dos próprios registros que tem registro que a idade é 30 anos, né? Justamente porque a gente sabe que um indivíduo mais velho, né, uma vez cadastrado, né, a chance dele doar efetivamente é muito pequena. Então, o foco hoje, né, no cadastro de doadores são indivíduos mais jovens. Isso tem, inclusive, obrigado os registros a se modernizarem para dialogar com esse público, né? Não era uma preocupação, talvez, né, há 25 anos, há 20 anos, né, quando o Redome estava intensificando suas atividades de cadastro, mas hoje é fundamental, né? Então, o que nós esperamos é que a gente melhore, né, efetivamente esse cadastro. A gente vai ter um impacto não imediato, mas a gente espera que no médio prazo a gente já tenha um impacto em relação ao tempo de busca, né, porque essa inversão da lógica, né, de trazer uma tipagem uma tipagem mais extensa, no nível de alta resolução, com vários lotes HLA para o cadastro, ela otimiza o uso dos algoritmos de busca. Então, a gente já identifica a compatibilidade no estágio inicial, né? E isso significa, então, que todo o processo de busca ele vai ser, o tempo vai ser reduzido, né? E isso também é fundamental. Então, a gente também tem essa expectativa, né? E um outro efeito, né, que hoje acho que pode parecer um efeito colateral, mas eu acho que o tempo, né, vai mostrar que não é exatamente isso, é que a gente vai ter um ganho tecnológico na nossa rede, no nosso parque de laboratórios, né? O NGS, ele hoje né, uma tecnologia que se tornou, né, praticamente regra, né, em diversos laboratórios, né, e principalmente laboratórios que trabalham com registros de doadores, né? E a gente espera, então, que o Brasil alcance esse patamar, né? Então, as expectativas são basicamente essas. Existem uma série de dúvidas ainda, né, em relação aos critérios de transição, aos tempos de transição. O que eu falei na última vez com a BH continua valendo, né? A gente teve a oportunidade de conversar com o SNT também sobre essa transição, mas a definição desses tempos e dessa estratégia ela vai vir do SNT, né? E eu imagino que ela já esteja chegando, porque eu conversei com a Patrícia essa semana, a coordenadora, ela falou, não, já está pronto, né? Mas tudo que vem do Ministério tem um trâmite de aprovação e de assinaturas, né? E a gente faz parte de uma rede pública, né? Isso é uma outra coisa. Nessa relação, né, com diversos registros, às vezes é difícil para os registros entenderem, porque a relação dos registros no mundo, né, com os laboratórios, os hemocentros ou, né, os centros de cadastro de doadores, é uma relação muito mais imediata, né, no nível de contratação, de pagamentos. E não é esse o papel do Redome no Brasil, né? O Redome não contrata serviços, o Redome não ressarce serviços, o Redome faz essa mediação técnica. Então, é nesse papel que eu me coloco, né? E foi esse papel que nós exercemos junto ao Ministério da Saúde, mas era uma questão que, no meu entendimento, já estava assim, bastante assim, né, divulgada, né, junto aos laboratórios e aos hemocentros. Excelente, Daniele, muito obrigada pela explanação inicial. Eu acho que você pontuou bem claro o que se espera, né, os principais pontos que se espera. Como eu sei que você tem essa questão da disponibilidade, eu vou abrir para algumas perguntas nesse momento, tá? Para aproveitar o máximo do seu tempo aqui conosco, antes de passar para o próximo especialista, que vai ser o Celso Enanci, tá bom? Pessoal, quem quiser pode ficar mais que à vontade, é uma mesa redonda aqui, não vamos precisar de muita formalização, mas podem abrir os áudios. Eles podem abrir o áudio, né? Alguém fez uma pergunta aqui no chat sobre até quantos anos o doador permanecerá ativo no registro. O doador permanece ativo até os 60 anos, tá? Esse critério não mudou, sabendo que cada vez, né, menos doadores, né, nesse limite de idade são utilizados. Na verdade, tem registros
que já discutem até deixar doadores ativos até os 70. Então, pode até ser que a gente, né, avance no sentido de que aumentar essa idade final, sabendo que isso provavelmente vai ser utilizado muito eventualmente, mas hoje o doador vai permanecer ativo até os 60 anos, como já funciona hoje. Então, na prática, né, eu tenho que dizer isso dentro do contexto de um programa público, a gente está otimizando a utilização desses recursos, né? É importante deixar claro também que essa portaria, que, como eu disse, não começou a ser discutida nesse momento, né, mas ela mostra, né, mais uma vez, a força do Redome, porque num momento tão desfavorável, né, politicamente, economicamente para o nosso país, a gente conseguiu avançar numa questão que há 3 anos, né, a gente tratava com o Ministério, porque... E a gente tem que lembrar que eu estou falando aqui do Redome, mas a portaria ela trouxe avanços, né, no nível dos testes de compatibilidade para transplante em diversas áreas, né? Principalmente no transplante de órgãos sólidos. Então, ela é uma portaria realmente muito aguardada, ela foi muito desejada, né, ao longo desse tempo. Então, acho que a gente tem que olhar ela com muito carinho, né? Boa, Danusa. Posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Boa noite, doutora Daniela. Eu gostaria de saber, assim, eu entendo que a postura do Redome é mediadora, né? Não tem a postura de determinar as regras. Mas, se você sabe como vai ser essa percepção da transição, nós estamos sentindo um problema já imediato, né? Que os doadores não param. É muito complicado você recusar doador, porque você desagrega, né? Aquela interação que é tão difícil, você conseguir um doador espontâneo, você diz, não, agora a gente está com a portaria nova, então eu disse aqui, na nossa região, o número é pequeno, é uma coisa muito bem trabalhada, e se continue a coletar, desde que se observe a idade de 35 anos, né? Então, vai sair a transição. O que está acontecendo no rim? As pessoas estão tipando ABDR, aí disponibilizam o órgão. Mas aqui a portaria agora é ABDR-DQ. Mas eu ainda não faço ABDR-DQ, então eu estou esperando as regras de transição. Então, o que eu gostaria de saber essas regras de transição vão contemplar quem pode fazer a portaria nova, seguir na portaria nova, e quem não pode continuar na portaria antiga X meses, porque senão vai ser uma complicação muito grande. Porque, por exemplo, do ponto de vista de NGS, quem implantou, que estava num passo assim, mais lento, né, porque não previa que ia de imediato começar a fazer NGS, agora teve que acelerar. Então, por outro lado, você tem um impacto do aumento do porte das compras, né? E aí vem as transições. E, por outro lado, também, você, por exemplo, o rim, aqui já tipo completo. Então, o colega que não tipa vai cobrar na nova portaria ABDR. Então, vai ficar uma coisa assim, a gente não consegue entender isso, né? E o SNT nos posiciona, acaba gerando mais dúvida do que ajudando, né? Semiramis, assim, eu entendo que a transição, a ideia da transição, tá? E eu estou falando aqui sem ter, né, nenhuma documentação oficial por parte do SNT, mas a ideia da transição é contemplar um período onde a gente vai ter as duas tipagens ocorrendo simultaneamente. Como isso vai se dar no nível da cobrança e do pagamento, vai ter que ser pactuado também com os gestores locais, né? Então, a gente tem que lembrar, né, que o papel do gestor local, ele sempre esteve muito claro, né, nesse processo. É que, muitas vezes, a coisa acabou né, estabelecida ou entrou num modo de operação que a gente quase não precisava recorrer, né, a essa, vamos dizer, repactuação, né? Em alguns estados, eu sei também que a situação varia de estado para estado, mas a ideia de uma regra de transição é que por alguns meses nós tenhamos as duas situações. Então, quem puder fazer por NGS, vai fazer e vai cobrar, né, com o novo código. Como vai se dar a questão da validade dos códigos, tudo isso, a gente vai ter que ver como é que o Ministério vai normatizar isso junto, né, às secretarias, enfim. Mas eu não vejo outra forma de transição. Especificamente quanto ao Redome,
na transição. A idade vai ser 35 anos. Então, porque o que nos preocupa são essas amostras. Por exemplo, outro dia a gente faz para um estado, nos mandou a lista e disse, olha, acima de 35 anos, agora é complicado. Na verdade, não. A ideia também é permitir que quem se cadastrou com mais de 35 anos, esses também vão ser contemplados. Mas né? até o dia 30 de junho, seria isso a proposta que você pensa? É o que eu imagino, né? Que, assim, quem se cadastrou até o dia tal? Até a data que o Ministério estabelecer acima de 35 anos, né? Vai ser cadastrado efetivamente no Redome. O que acontece é que se a gente não para a gente poder ter esse limite de idade funcionando, a gente precisa. Isso é o que dá para, entre aspas, implementar agora. Todos podem implementar agora. Né? Não depende de tecnologia. Na verdade, o Redome ele simplesmente não define um prazo, porque eu entendo que o prazo venha do SNT. Certo, perfeito. Obrigada. Tem uma pergunta aqui no chat, da Patrícia, né, que ela disse que eu disse que agregar diversidade não é mais tão importante, e isso vale para a região amazônica, especialmente com a incorporação da NGS, onde temos identificado vários alelos novos. Patrícia, desculpa, mas eu não disse que não era tão importante, não. Eu disse que era um grande desafio. O que a gente tem visto é que a gente está incorporando diversidade, assim como outros registros já bem estabelecidos, e a comunidade toda de registros. Né? A gente tem um dado no site do WMDA, que eu sugiro, né, que vocês deem uma olhada. O site WMDA ele tem um relatório onde ele mostra a atividade de cadastro no mundo todo, e ele tem um gráfico que mostra quantos haplótipos únicos, quer dizer, novos, foram incorporados naquele ano de todos os milhares de doadores que entraram no WMDA, que reúne registros do mundo todo. E, ano a ano, a gente vê que vem entrando cada vez menos novos haplótipos, mesmo com uma boa parte do mundo usando o NGS. Então, no nosso país, eu não tenho dúvida de que o NGS ele vai revelar uma diversidade que a gente não está enxergando hoje. Agora, o que a gente sabe, né, é que cada vez mais vai ser difícil e, sobretudo, né, identificar isso, porque isso é uma outra característica. Né? A atividade de cadastro ela é importante no país todo, mas ela se dá de forma diferente no país. Então, alguns estados, por mais diversidade que eles têm uma atividade de cadastro menor. Então, assim, a gente também não adianta a gente escolher um estado, né, e dizer que não, esse estado eu quero que cadastre mais, porque não é isso que vai fazer esse estado cadastrar mais. A atividade de cadastro ela depende, né, de uma ação local. Então, assim, eu não disse que a gente não tem mais diversidade, ou que a gente já esgotou a nossa diversidade de maneira nenhuma. Eu sei que não é esse o caso, mas eu acho importante deixar claro que a redução do número de doadores não significa que a gente vai estar comprometendo a diversidade do Redome. Acho que é isso que eu queria dizer. Perfeito. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. A Jeane perguntou aqui. Você sabe quando teremos essa manifestação do SNT? Precisamos renovar o contrato com a prefeitura e não temos essa informação. Eu não sei. Eu posso dizer, Jane, que eu imagino que é para breve. Tá? As conversas que eu tenho tido com o SNT é de que essa manifestação vai sair em breve. Mas quando, assim, né, assim como a Cristina, né, a Cristina Von Glen, não sei se ela está hoje aqui, ela falou, né, na reunião da BH, em relação à portaria, a gente também não sabia quando a portaria ia sair. Né? A gente foi surpreendido pela saída da portaria. Então, às vezes, as coisas, né, têm um tempo que não é nem pessoal, né? É o tempo de tramitação mesmo nas diferentes instâncias que compõem o Ministério. Né? Excelente, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Podemos seguir? Alguém tem uma pergunta? Quem? O Celso. Oi, Celso. Então, Daniela, boa noite. Boa noite, Celso. Eu gostaria de saber, em relação à tipagem do cordão umbilical, não ficou determinado nada pela portaria, né?
A questão do cordão umbilical, na verdade, ela faz parte de um outro programa, né? Que tem sido também discutido com o Ministério da Saúde, mas que entra, então, numa outra dinâmica, né? Eu não respondo pelo Brasil Cord, realmente eu não fiz nenhuma contribuição em relação ao Brasil Cord, até porque não foi uma demanda específica do Ministério da Saúde, e eu sei que a gente tem uma rede, né, que se estabeleceu e algumas unidades ainda estão se estabelecendo, mas eu acho que essa é uma discussão que vai ter que se dar assim, em outro ambiente, porque a questão do Brasil Cord ela passa por outros aspectos, né? Em termos de... Até a gente sabe que a atividade, né, de coleta de unidades de cordão umbilical está muito baixa, né? Então, acho que tudo isso tem que ser considerado para discutir isso. Realmente, eu não tenho informação para te dar, Celso, sobre o cordão. Ok, obrigado. Pessoal, mais alguém? Querem aproveitar a presença da Daniele ainda conosco? Não? Então, acho que eu vou continuar com... Daniele, você fica ainda mais um tempo com a gente? Hoje eu não vou poder participar mais, tá bom, gente? Uma boa Imagina, a noite. gente entende. Agradeço mais uma vez, Daniele. Boa noite. Pessoal, boa noite. Eu vou continuar com o compartilhamento de tela, porque de acordo com a nossa agenda, a Nancy e o Celso vão comentar um pouco sobre essas alterações, de uma maneira bem direta, tá? Eles fizeram um material para essa apresentação, então eu acho que está bastante didático. Nancy e Celso, fiquem à vontade. Boa noite a todos. Agradeço em primeiro lugar aí a Pensabil, na pessoa da Danusa, por essa participação. Na verdade, eu acho que é mais um bate-papo mesmo, porque eu acredito que a maior parte dos laboratórios já tiveram acesso à portaria, às informações, e também o fato de ter tido a reunião da BH também acho que deu para esclarecer e deixar assim, algumas mudanças já mais esclarecidas, né? Bom, na verdade, a mudança que houve, né, é que, ao invés de ser em duas fases, na verdade, elas foram unificadas, né, então agora nós temos uma única fase, onde será realizado o AB, DRDQ, uma média resolução. Na verdade, para doadores, né, aparentados, no caso de o receptor ter um ou mais doadores na própria família. Vai servir como uma triagem, né? E também pode ser utilizado esse código para confirmação de doador que tenha sido já tipificado em alta resolução. Pode passar o próximo. Aí, no caso, a confirmação, né, de doador aparentado, que foi incluído o locus C e o DP, e também substituiu, ao invés de ser segunda e terceira fase, como nós tínhamos, agora só tem essa segunda fase, né, que poderemos considerar como segunda fase, e que será mandatório ser realizado por alta resolução, que aí, como nós já estamos sabendo, por NGS. Esse procedimento vai ser feita uma correção, pelo que foi informado pela BH no e-mail, que foi enviado a todos os laboratórios, e porque o valor que está constando é R$ 1.300, mas, na verdade, o valor que está preconizado são R$ 1.030. E a nomenclatura, que está apenas como identificação de doador aparentado, quando, na verdade, é confirmação de doador aparentado. Pode ir próximo. No caso do receptor, aqui, na verdade, esse código é um código novo, né? E aqui, eu não sei, talvez vocês possam até aí contribuir, quem tiver uma informação melhor. Tá como identificação, confirmação de receptor, primeira fase. Ao meu ver, eu acredito que ninguém faça a identificação primeira fase por baixa resolução.
né? Porque, como nós sabemos, para os médicos inserirem um receptor no REREME, é necessário que tenha pelo menos o código NMDP, e a baixa resolução não tem nenhum código NMDP. Então, eu acredito que aí deva ter alguma modificação em relação a isso. Eu acredito que tenha que ser pelo menos uma média resolução nessa primeira fase, ou já o NGS direto, né, fazer alta resolução, como eles sugerem que pode ser feito uma alta resolução para o receptor a nível de NGS, e a confirmação ser ao contrário, né, ser uma baixa resolução. Então, eu acredito que esse formato seria o mais conveniente, uma vez que o receptor tem que ter uma tipificação melhor, né, de melhor resolução possível, no caso, principalmente, de ter que buscar aí no banco um doador, mesmo que não seja aparentado, né? Então, a identificação do receptor aí é fundamental que seja feita de média, né, que seja a primeira fase média e a segunda fase NGS, ou que tenha sido feito o NGS para a primeira fase e a confirmação por média resolução ou baixa resolução. Pode passar o próximo. Pode passar. Aí, no caso dos órgãos sólidos, né, a mudança que nós tivemos, então, para doador falecido, foi incluído o locus C e o DQ, e, no caso, esse código também vai ter que ser feita uma alteração na portaria, porque não está constando, nessa portaria que foi liberada para nós, não está constando o locus C. Então, vai ter que ser feita essa correção, essa informação nos foi dada pela BH na reunião passada. Próximo. Doador vivo, é um código novo, foi inserido o DQ, né? E a novidade que nós temos aí é que esse procedimento, ele só vai poder ser realizado após uma prova cruzada negativa, ou seja, para fazer a identificação do doador vivo, vai ter que ter sido realizada a prova cruzada, e esse resultado tem que ter sido negativo. Receptor de órgãos sólidos, aí também um código novo, né, a baixa resolução, que acrescentou o DQ, antes era só a BDR, e agora foi acrescentado o DQ, tá? Então, não tem muita novidade, realmente só aí a questão da inclusão do DQ, e o que, assim, também me chamou a atenção é que está com baixa resolução, quando, na verdade, a maioria dos laboratórios faz pelo menos uma média resolução, liberando aí com código NMDP, principalmente porque a gente tem a questão do PRA, que com código NMDP fica mais fácil a gente analisar o PRA, ter uma melhor resolução aí da questão. No caso do Redome, né, aí realmente, como a Daniele já falou, então a idade, que foi uma mudança fundamental, e a questão da inversão das fases, né? Então, antes nós tínhamos a primeira fase só a BDR, uma baixa média resolução, e agora nós temos aí a questão que foi já alterado para NGS, uma alta resolução, incluindo já os LOCI C, DQ e DP. No caso, como ela já falou, nós vamos ter que aguardar aí o ofício da SMT para que tenha a data, né, para começar isso ser realizado dessa forma, como já foi discutido aí na mesa pela Daniele e por vocês mesmos. A segunda fase, e aí eu observei que na portaria não está constando a idade máxima, né? Então, não sei aí se vai considerar 60 anos, se vai considerar 35, então isso é uma questão aí que acredito que nós vamos ter que aguardar também, né? E esse procedimento, ele só vai ser realizado quando o próprio Redome solicitar, ou seja, para os laboratórios que o Redome solicitar, e antes da confirmação da tipificação. Então, vai ser uma segunda fase, considerado como uma segunda fase, e complementar
ao NGS, né? E vai ser feito CDR-DQ, tá? Então, aqui também nós tivemos uma mudança, porque era o contrário, né? E vai permanecer alta resolução. Pelo que eu entendi, né, dessa portaria, então, na verdade, nós vamos fazer o NGS em 2 fases aí. Vai ser feita a primeira fase, todos os losses, e essa segunda fase, que seria feito só o CDR-DQ. E a terceira fase... Não, desculpa. Esse código, na verdade, ele vai estar também sendo alterado, porque tiveram erros aí na portaria, porque está constando só ABCDR, quando, na verdade, é ABDRDQ. E esse código vai ser utilizado para confirmação de doador não aparentado, mas que já foram cadastrados em NGS, né, na primeira fase, e que já tenha realizado também a segunda fase, que acabei de falar, né, que é o C, o DRDQ, em alta, e aí vamos considerar como se fosse uma terceira fase, o CT, né, que vai ser o ABDRDQ em baixa resolução e média resolução. E, por último, né, a confirmação de identificação de doador não aparentado, que, nesse caso, ele vai ser realizado naqueles doadores que foram cadastrados no formato da portaria anterior, onde nós fazíamos só a BDR, de baixa resolução, e para esses doadores, que ainda vão continuar cadastrados no Redome, quando o Redome solicitar, aí nós teremos que fazer o NGS de todos os lotes. Eu acredito que seja só isso. Na verdade, assim, se tiverem alguma dúvida, não sei se eu vou poder também contribuir, né? Visto que é novo, acho que para todos, assim, como que isso vai estar se enquadrando nessa fase de transição. Excelente, Nancy. Muito obrigada pela explicação. Acho que ficou bem mais claro para boa parte da audiência aqui hoje. Pessoal, se vocês quiserem, eu vou abrir um espaço para 3 perguntas para a Nancy agora, antes de passar para a próxima palestra do Samuel. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Já temos algumas. Na verdade, a primeira. Ah, tá, eu estou sem o chat aqui. Está no chat. A Matilde Romero, ela disse... Ah, não, peraí, tem uma antes. A Helena, eu não entendi se foi exatamente uma pergunta ou uma afirmação, mas ela disse, doador falecido ainda não está incluso no bloco C. Teria sido uma pergunta, Helena? Posso responder? Por favor. Pelo que eu entendi, no e-mail que a BH enviou, que, na verdade, tem que fazer o bloco C, porém, nessa portaria veio com erro. Então, nesse novo ofício que a SNT vai enviar, eles vão estar alterando e incluindo o C para doador falecido. Mas, na verdade, já os laboratórios que têm condições, no nosso caso, por exemplo, a gente já está fazendo doador falecido com bloco C também. Perfeito. Mais alguma pergunta no chat, Marcão? Temos, da Matilde Romero. Ela disse, a segunda fase continua apenas para os doadores que estão cadastrados com A, B e DR? Não, Matilde. Tem 2 formatos aí. Tem a segunda fase, no caso, quem foi na portaria anterior, que foi tipificado só a BDR, de média resolução, vai fazer a segunda fase, NGS, todos os lotes, para quem foi cadastrado no formato anterior, né, na portaria anterior. Já para esses novos códigos, aí serão 3 fases. Isso foi o que eu entendi, né? Foi o que eu entendi. Então, vai ser feito
a primeira fase completo, todos os losses, A, B, C, D, DR, DQ, DP, por NGS. A segunda fase, só o C, DR, DQ, também por NGS. E a terceira fase, que aí seria só uma média resolução, né? Pode passar o próximo, por favor. Isso, que seria uma média resolução, que aí seria A, B, DR, DQ, para confirmar os dois testes anteriores. Esse formato, pelo que eu entendi, vai ser a partir da finalização aí da transição, vai ser esse formato. Perfeito. Mais alguma pergunta no chat? Vinícius, eu também achei que fica redundante. Eu concordo. Eu achei que você já faz ali a primeira fase, todos os losses por alta, por NGS. Depois você faz o C, DRDQ por alta de novo. E depois você faz a média AB, DRDQ. Eu concordo, mas foi o que eu entendi. Pode ser que eu esteja errada, mas foi o que eu entendi, assim, lendo bastante, vendo tudo que a BH disponibilizou, então foi o que eu entendi, mas posso estar errada e aceito aí as correções que forem necessárias. Posso fazer só um comentário, por favor? Em Claro. relação ao CDRDQ, eu entendi da portaria, Nancy, que nós temos hoje mais de 5 milhões de doadores cadastrados, a grande maioria, pelo menos a BDR. E para estes, aí sim, vai ser solicitado este CDRDQ. Pode ser isso mesmo. Para estes, tão e somente. Tá, pode ser. Pode ser que seja isso mesmo. E aí, no caso da portaria nova, faz a alta e depois só a BDRDQ de médio. Pode ser. A Ana Paula Vilela, ela fez um comentário, né? Na verdade, será complementação para os doadores já cadastrados. Tá certo. Obrigada pelo esclarecimento. E a gente pode fazer um último comentário? Que teve aqui? Claro, pode sim. A Helena disse, não foi esse entendimento que eu tive. O CDR-DQ seria um exame complementar só para os doadores já cadastrados. Nancy, eu acho que é isso. Eu acho que foi isso que o Rafael acabou de falar. Isso. Acho que foi exatamente o que o Rafael acabou de falar. Posso fazer um comentário ainda sobre isso? Claro, Semiramis. Estamos com um tempo razoavelmente ok. Eu estava aqui até abrindo a portaria, estava falando mudo aqui o microfone. A fase que o Redome vai pedir, limite máximo de idade não existe, porque são os doadores que estão lá, o Redome é que vai definir, né? Então, se tiver 59 anos e ele quiser pedir, ele vai pedir, né? Agora, por isso só tem idade mínima, que é a idade mínima de entrar no registro. Mas o C não é por alta resolução, é por média resolução. Então, vai continuar do mesmo jeito que era. E nós não precisamos fazer DRDQ, e mesmo quem opte por fazer C de alta resolução, por NGS. Nós temos SBT, que também é alta resolução. Então, sim, pode ser. Pode ser o SBT. Se você for ver a portaria, é por média resolução. E o DRDQ por alta, como já era. Não mudou nada, é o que já era. Não é o que já era, gente. Não Cristina Boclen. Eu não sei se vocês estão me escutando, porque eu estou com um problema de internet. Sim, estamos ouvindo. Para os doadores, que a partir do momento sair essa nota explicativa com NGS, só vai ter 2 códigos para eles. O NGS, a tipagem por NGS, alta resolução, e um confirmatório. Todos os outros códigos só serão usados para os doadores antigos. Por isso que, estou falando, é redundante? Não é. São para aqueles que entraram com apenas a BDR por SSO e ainda não tem o NGS. Então, código antigo é esses outros C, DQ, DR de alta resolução,
são apenas para os antigos. Os novos, a partir do momento que a gente tem a nota explicativa, são apenas 2 códigos: alta resolução de entrada e um confirmatório, mais nada. Então, Cristina, Também muda o receptor, que houve erro na publicação. O receptor entra com alta resolução NGS e um confirmatório. O aparentado, sim. Se tiver mais de um aparentado, daí faz média para depois fazer a alta de quem vai doar. Ou, se tiver apenas um doador aparentado, entra com NGS. Não, Cristina, mas o doador antigo no Redome, se o Redome precisar completar a tipagem, pela descrição que eu leio aqui, não mudou a descrição de C. Semiramis, o doador antigo vai seguir todos aqueles outros códigos. Para doador novo, só vale 2, só vão valer 2, entende? Aqueles antigos, daqui a um pouco, vão ser retirados. Sim. Mas eu estou dizendo que o C não é obrigado a fazer por alta resolução. O antigo. Nos antigos. Isso aí a gente não pode mexer muito nas portarias. Isso são os antigos, tá certo? Eu não sei como o Redome vai resolver. Pode ser que ele pegue de cara um NGS. Sim. Quem sabe é o Redome da necessidade. Sim. Ele pode pegar um doador antigo, pedir o NGS e um confirmatório no final. Eles vão ver a necessidade. Então, não adianta a gente ficar discutindo se é média, alta e baixa, sem a nota explicativa aqui ainda. Uhum. A Nancy, ela está certa. O Rafael, eles estão certos. Quer dizer, esses códigos é para os antigos. Sim. E se não mudar a descrição, continua da mesma forma. Não vamos falar da descrição dos antigos, que os antigos, daqui 1 ano, 2 anos, talvez não estarão mais aí. Sim, mas essa é a portaria que nós temos nesse momento. É a nota explicativa. Está claro, entendi. Vamos para frente. Perfeito. Mais alguma pergunta no chat, Marcão? Eu não consigo ver o chat compartilhando minha tela. Não. Por enquanto é só. Tá. Mais algum comentário? Não. Então, vamos continuar aqui no andamento da nossa apresentação. Agora a gente conta com a... Bom, antes de passar a palavra para o Samuel, Nancy, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos e obrigada a todos pela contribuição. Vamos passar aqui a palavra para o Samuel. Muito bom. Olá, boa Samuel, noite a fique à todos. vontade. Boa noite. Agradecer a Danusa pelo convite, pela oportunidade que a Pensabio está abrindo para a gente discutir essa portaria, e parabenizar todos aqueles, então, que trabalharam nesses últimos anos aí, então, para a publicação da portaria, né, que era tão aguardada, e então vai ajudar muito, seja na questão tecnológica, seja na questão das dificuldades que os laboratórios estavam enfrentando. Então, realmente, essa portaria era muito aguardada. O que foi a surpresa foi o momento, mas a linha que a portaria está tomando, ela já então não era uma novidade, simplesmente era um aguardo de todo mundo. Por favor, pode passar. Então, eu vou falar um pouquinho, basicamente, dos benefícios e desafios do alta resolução, porque muitos laboratórios não tinham implantado a metodologia de alta resolução, não necessariamente por NGS, mas não chegaram a ter a metodologia de alta resolução em seus laboratórios. Então, o que simplesmente a gente passou é subir um degrau na questão da tipificação HLA. Enquanto antes a gente tinha uma tipagem média resolução, agora a gente pode ter, então, a tipagem alta e, no caso de trabalhando com NGS, muitas vezes em nível alélico. Pode passar, por favor. Então, quando a gente fala de tipagem alta resolução, a primeira coisa que a gente pensa no método de Sanger, então o sequenciamento que historicamente era o dominante, e por essa plataforma, então, o que a gente tinha era um modelo convencional que a gente está acostumado a trabalhar no laboratório. Então, essa reação acontecendo numa placa de PCR, com poços isolados, onde cada poço a gente conhece
o que está lá dentro, então eu sei que é determinada amostra, eu sei qual locus específico sei de qual exon, assim como a orientação da fita. Então, tudo isso já é conhecido a priori pelo aquele técnico que está executando o procedimento. Isso, então, depois vai ser analisado para a tipificação HLA. Pode passar, Danusa? Então, nesse método, quando a gente, então, tem a nossa placa cheia, a gente vai ter lá 96 arquivos, já, então, bem caracterizados, e mais ou menos 50 mil bases sequenciadas. Esse volume de informação, quando a gente considera a tipagem HLA para os 6 locos, que hoje a portaria está pedindo, numa placa seria equivalente a 2 amostras, porque é necessário, então, um volume de poços muito grande por amostra para conseguir essa tipagem por sangue. E mesmo assim, eu não consigo um resultado de alta resolução só com o sequenciamento. Eu preciso, então, fazer uma análise combinada usando outras estratégias para conseguir resolver as ambiguidades que sobram no meu sequenciamento convencional por sangue. Então, eu utilizo das outras ferramentas disponíveis no laboratório. Com a portaria 9, aqui, então, está especificamente a questão do redome, a gente, então, tem uma inversão da lógica. Agora, a primeira fase, essa é a grande mudança que acontece, então, nessa portaria, onde a primeira fase já é por técnicas de alta resolução. Ele não especifica aqui nesse momento, que é NGS, mas ele fala em técnicas de alta resolução. E todos os laboratórios que trabalham com Sanger já há muitos anos estavam pedindo, clamando por um reajuste de preço, porque o valor pago não era suficiente para cobrir todos os custos, gastos necessários para chegar na tipagem de alta resolução. E agora a gente está aqui, então, comemorando uma portaria que tem um valor menor do que a gente tinha antes, sendo que só o IPCA no período é de 200%. Então, como que a gente conseguiu chegar nesse valor e está comemorando, então, esse avanço em relação à portaria, onde hoje a gente vai entregar um resultado do cadastro em alta resolução para 6 locos e por um custo menor do que a gente tinha na portaria anterior. Pode passar, Danusa. Então, isso é devido ao avanço tecnológico. Então, nesse período, a gente teve o avanço do sequenciamento, onde a gente saiu de um projeto do genoma humano de 3 trilhões de dólares, em 2014 nós já tínhamos um genoma sendo tipado por $1.000. Então, é nesse contexto que a gente conseguiu esse avanço em relação ao custo-benefício da tipagem em alta resolução. Hoje a gente consegue entregar uma tipagem em alta resolução com um custo acessível para o Estado. Pode passar, por favor. Então, o que é esse avanço tecnológico? É o NGS que a gente está falando tanto. Então, a portaria não fala em NGS, mas ela é a única metodologia capaz de conseguir entregar aquele resultado com aquele valor. O método de Sanger, com todas aquelas complementações necessárias para chegar numa tipagem em alta resolução, ele simplesmente continua sendo inviável. A alteração realmente é o avanço tecnológico do NGS, ou HTS, que é uma outra sigla utilizada, mas que o que essas siglas têm em comum? É um conjunto muito grande de plataformas, então pode passar, Danusa. E o que eles têm em comum é essa paralelização em larga escala. Então, todas essas plataformas de NGS têm essa característica. Então, eu não vou ler um poço de reação, eu vou ler milhares ou até bilhões de leituras de sequenciamento em paralelo, onde a saída de sequenciamento não mais de 50 mil bases, como era no método de Sanger, numa corrida de placa cheia, mas agora, então, nós temos centenas de milhões a trilhões de bases sequenciadas em uma única corrida. Então, essa é a metodologia que permitiu com que a gente conseguisse essa redução de custo na tipificação HLA. E como que funciona, então, no HLA? Todo esse volume de informação, quando a gente fala de genoma, como que a gente traz isso para a tipagem HLA? Se a gente precisa de toda essa informação, como que a gente trabalha com essas plataformas de alto rendimento? Então, o que a gente faz é multiplexação. Então, eu vou unir
um determinado número de amostras e vou processá-las junto. Pode passar, Danusa. Então, durante a técnica, essas amostras elas vão ser, então, identificadas e durante a máquina, pode passar, durante o sequenciamento propriamente dito, eu não sei o que é do que em cada amostra. Então, cada ponto de leitura que está lá ocorrendo no sequenciamento, eu não consigo dizer de qual amostra é, porém, ao final do procedimento, através desses marcadores, eu consigo definir o que é da amostra 1 e o que é da amostra 2. Um outro benefício que a metodologia de NGS trouxe para a tipificação HLA é a possibilidade de determinação de fase. Então, enquanto no método de Sanger a gente conseguia identificar SNPs isoladamente, eu não conseguia definir quem estava com quem pelo método tradicional, eu precisava, então, das ferramentas complementares para resolver essas ambiguidades cis-trans. No método de NGS, eu tenho, então, essa possibilidade de formação de fase. Em algumas plataformas onde as leituras são curtas, é um pouco mais limitado, e nas plataformas onde a leitura é longa, esse benefício é muito mais evidente. Mas, basicamente, o NGS traz essa possibilidade de formação de fase e todos os fornecedores de produtos para HLA usam dessa estratégia, que é eu conhecer uma variante de uma posição em relação a uma variante numa outra posição. Ou seja, eu consigo isolar o alelo 1 do alelo 2. Então, agora nós vamos para os desafios. Então, eu comentei que são muitas as plataformas, eu tenho, então, uma diversidade de química e de métodos de detecção. Eu preciso de uma estrutura computacional razoável, então ela demanda mais do que a gente tinha no laboratório antes. Então, existe uma curva de aprendizado, seja acumulado pelo tempo na questão do laboratório, ter uma tipagem em alta resolução implantada, seja pela própria característica do NGS. Então, a curva de aprendizado ela contempla os desafios da tipagem de alta resolução, assim como da metodologia propriamente dita. A compreensão das limitações. Então, toda técnica tem suas limitações, o NGS não é diferente. Então, a gente tem que olhar para elas para conseguir fazer alguma intervenção, assim como, por último, que é o que eu gostaria de dar mais ênfase, que é a viabilidade financeira, seja na implantação, seja na operação. Então, por que eu estou dando ênfase na viabilidade financeira? Pode passar, Danusa. Então, aqui nesse gráfico, a gente está falando de um único fornecedor. Então, é um conjunto de plataformas disponíveis no mercado, que é o líder de mercado. Então, ele predominantemente a plataforma mais escolhida e hoje ainda é com melhor qualidade. E mesmo para esse único fornecedor, então, eu tenho todas essas possibilidades de equipamentos. E o que a gente tem aqui nesse gráfico no eixo Y, o aumento do custo da máquina e também da saída de sequenciamento, enquanto que no eixo X eu tenho o decréscimo do valor da base sequenciada. Então, se eu estou mais à esquerda, esse sequenciamento é mais caro, se eu estou mais à direita, esse sequenciamento é mais barato por base sequenciada. Quando a gente fala de HLA, normalmente a gente está, então, trabalhando aqui na extremidade da esquerda. Então, os laboratórios utilizam diferentes máquinas, a depender do seu fluxo, mas esse custo por base sequenciada, então ela vai depender também do número de amostras que eu estou colocando. Pode passar, Danusa. Então, quais são os principais componentes do custo? Então, a gente tem o kit de tipificação, HLA, propriamente dito. Então, existe uma série de fornecedores, diferentes produtos. Eu posso ter uma PCR singleplex, uma PCR multiplex, mais ou menos locos, ou mesmo não dependente de PCR. Então, tem uma diversidade de produtos. E o kit de sequenciamento. Pode passar, Danusa. Então, no kit de sequenciamento, eu também tenho variações nas possibilidades aqui. Então, para cada kit de tipificação HLA que eu utilize, existe um ponto ótimo recomendado pelo fornecedor para aquele kit de sequenciamento que eu estou usando.
Então, o kit de sequenciamento é o colocar as minhas amostras na máquina e realizar a reação de sequenciamento. Então, independente do meu ponto ótimo, se eu coloco amostras para sequenciar, eu vou ter esse gasto no kit de sequenciamento. E essa relação, então, ela é inversamente proporcional, porque se eu tenho menos amostras e o meu kit de sequenciamento é o mesmo preço, consequentemente, eu tenho um aumento no custo por amostra, independente do número de bases sequenciadas. Então, o que a gente faz é um balanço entre eu conseguir acumular o número de amostras para o uso recomendado versus o tempo que eu tenho, que eu preciso entregar aquele resultado. Então, eu faço essa mediação de forma a otimizar que eu faça corridas sempre perto do ponto ótimo, porque se eu fizer várias corridas para entregar no menor tempo possível, o meu custo é bastante impactado. Eu vou aumentar bastante o meu custo de sequenciamento. Pode passar, Danusa. Então, nós temos um desafio logístico. Então, qual que é esse desafio? Então, o primeiro desafio é a implantação. Então, para aqueles laboratórios que ainda não têm, eles precisam chegar nessa relação de qual que é a plataforma adequada e a capacidade, pode só esperar um pouquinho, a capacidade de adquirir aquele equipamento. Então, aquele equipamento atende o seu fluxo, mas precisa da aquisição. Então, essa aquisição ela pode ser via compra ou no modo antigo que os laboratórios de HLA estavam acostumados a operar, com comodato. No entanto, o comodato não exime o custo da aquisição, ele simplesmente é diluído no volume de compras. Se a gente está comprando pouco, consequentemente, o custo por reação também vai aumentar. Então, esse é o primeiro desafio, ó. Tentar achar a plataforma que mais se adeque ao fluxo do laboratório. Pode passar. O outro desafio logístico é a própria questão da apuração. Então, uma vez instalado, adquirido esse equipamento, então é chegar nesse balanço entre o número de reações que eu realizo, de forma que eu tenha um custo que eu consiga entregar meu resultado num tempo hábil. Porque se eu demoro muito para acumular as amostras de modo a otimizar o meu equipamento, consequentemente eu não consigo entregar aquilo que eu preciso entregar. Então, o que a gente está trabalhando, no caso do NGS, com essas plataformas de alta capacidade de saída, é uma subutilização da estrutura. Então, a gente está num desafio onde nós temos um custo que foi um reajuste de preço, que vai ajudar os laboratórios, mas, em contrapartida, nós também temos uma redução das cotas. E essa redução de cotas impacta diretamente no uso das plataformas. Então, esse é o desafio que a gente tem que lidar com eles. Como viabilizar isso? Considerando ainda o custo da implantação. Então, diante desse novo momento, essa é a reflexão que eu trago. Então, a gente tem estratégias e objetivos do Redome sendo revisados. Então, eu tenho uma qualidade do meu registro, então eu estou entregando resultados em alta resolução, mas a gente também tem a questão do custo do Estado. Então, a portaria ela foi proposta pensando num balanço financeiro. E diante desse novo balanço, esse menor fluxo, o quanto vai ser viável a gente reequipar toda a rede que foi montada pensando no fluxo anterior, quando a gente tinha um volume muito grande de amostras. Então, é isso que eu tinha para trazer, eu não tenho respostas, é simplesmente uma consideração que é um desafio. Obrigado. Excelente, Samuel. Muito obrigada pelos pontos levantados, especialmente pelas reflexões que você incitou aqui na nossa audiência hoje. Então, novamente, eu abro para as perguntas, podem ser escritas no chat ou faladas liberando o áudio. Vamos tentar se limitar a umas 3 ou 4 perguntas para a gente poder passar para a última palestra da noite do Rafael. À vontade, fiquem à vontade. Põe na fila, por favor. Semira, me está falando? Sim. Quero me inscrever e põe na fila. Pode começar então, Semiramis, eu não estou tendo acesso ao chat, não sei se alguém já escreveu. Eu não sei como eu levanto a mão, então eu tenho que falar.
Pode falar, Semira. Eu gostaria que o Samuel, não sei se ele já tem isso, mas na realidade hoje o Samuel está trabalhando com o NGS já há bastante tempo, com as coisas implantadas, com o número de cotas reduzidos. A sua estrutura hoje é viável financeiramente? Você já fez esse cálculo? Eu não fiz esse cálculo ainda, mas eu já tenho a garantia que da subutilização. Porque no módulo antigo, a gente já estava trabalhando com NGS na primeira fase e a gente corria uma vez por semana. Aqui no estado do Paraná, a cota foi reduzida para 1/3. Se a gente seguir na mesma proporção, é inviável o tempo de resposta. Se eu preciso de uma repetição, então é mais tempo ainda. E como a gente coloca corridas de diferentes demandas, não só do cadastro, a gente precisa desse fluxo. Então, eu não sei ainda como isso vai ficar. A gente não fez esse balanço porque a gente não tem a nova cota. A gente só sabe no estado qual foi a redução, mas a gente não tem a redução da cota por laboratório ainda. Mas realmente é um desafio. O volume caiu, consequentemente, a gente vai operar essas máquinas ainda subutilizadas, então imagino continue sendo uma vez por semana, mas a um custo mais elevado. Isso é uma das coisas que vai acontecer. Se ela vai ser viável, esperamos que sim. Obrigada. Samuel, tem uma pergunta. No seu ponto de vista, no serviço aí de vocês, qual seria o gargalo hoje, do ponto de vista do NGS, do workflow, né? Do processo todo? Qual que é o gargalo que você consegue observar? Eu acho que o gargalo é a análise, Rafael. Porque o procedimento técnico ele é rapidamente implementado. Então, uma vez passada todas as dificuldades de aquisição que todo mundo tem, uma vez a estrutura montada dentro do laboratório, o gargalo é a análise, porque ele é uma coisa que está em constante modificação. Os fornecedores, eles entregam um produto, um software, e que muitas vezes tem limitações que a gente precisa correr atrás paralelamente. Então, a gente vai lutando contra essas limitações, e isso demanda, então, esse tempo de aprendizado, e demanda tempo de análise também, né? Então, esse é o gargalo. Muito bom ponto. Mais alguma pergunta no chat, Marcão? Tem aqui, ó, Vinícius Stewart. Ele mandou, você já fazia a primeira fase por NGS? A gente já fazia a primeira fase por NGS. Não com a característica da portaria, mas a gente já fazia o NGS já há algum tempo, desde 2019. Excelente. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente pode passar para o Cita. Eu acho que eu quero aproveitar a oportunidade. Claro, Celso. Qual que é o impacto da metodologia de extração de DNA do NGS? É enorme, Celso. A metodologia de NGS que a gente está acostumado a trabalhar, então, é baseada em PCR long range. Então, a gente precisa de qualidade de DNA. Então, o kit de extração ele é fundamental. A gente trabalha, então, com amostras vindas também de outros laboratórios já extraídas, e a taxa de repetição nessas amostras é muito alta. No geral, não adianta vir uma nova alíquota, tem que recoletar. Então, eu não sei dizer qual que são os kits bons e aqueles que são ruins, mas o impacto da qualidade de extração ele é enorme. Eu faço essa pergunta porque eu já vi alguns comentários que o NGS não fica muito legal quando se usa o processo de extração automatizada. Não sei te dizer, Celso. A gente usa a extração manual, mas no meu treinamento fora, o pessoal usava extração automatizada e tinha sucesso no procedimento, mas era um kit de primeira linha, digamos assim. Ô, Celso. Obrigada, Samuel. Deixa eu só complementar para o Celso rapidamente.
funciona. Na verdade, nós temos várias plataformas semi-automatizadas ou pipetadores, digamos assim. Então, nós já recebemos amostras de fora do país para validação, né, para padronização. Amostras que foram extraídas com kits de beads magnéticas. Claro, você tem que ter um cuidado específico para não carregar essas beads para o seu ensaio, e aí, né, diminuir a qualidade da sua biblioteca final. Mas tudo vai depender também validação e padronização. O melhor kit, ainda vejo que é o kit de coluna, mas para essa rotina, mesmo reduzida a 1/3, lugares a metade, né, que foi implementado pelo SNT, eu acredito que a extração manual, ela também pode ser digamos assim, um pequeno gargalo para se ter um fluxo rápido para entregar o resultado. Mas, diretamente respondendo a sua pergunta, é possível sim, demanda padronização. Ok, obrigado. Excelente ponto, Rafa. Temos mais algum comentário, alguma pergunta? 5, 4, 3, 2, 1. Mais nada por enquanto. Então, tá bom. Vamos seguir aqui na apresentação com o Rafael Cita, falando um pouco sobre a experiência dele, os impactos da implementação da tipagem de HLA por NGS no laboratório do Hospital de Amor de Barretos. Bom, primeiramente, obrigado, Danusa, obrigado ao Rafa aí da PensaBio, por toda a ajuda que vocês nos proporcionaram nesse caminhar, desde a época lá atrás da Illumina. Então, conheci a Danusa da Illumina, depois passamos para a GeneDx. E um abraço para o João também, esqueci do Joãozinho. E eu vim aqui mais para corroborar e alimentar um pouco mais das informações que o Samuel apresentou na apresentação dele anterior. Eu acho que, assim, eu gostaria, antes de mais nada, de entrar realmente na aula, para quem nos está assistindo, ouvindo, enfim, é mais um pedido. Eu ouvi muitas pessoas, muitos colegas das antigas, digamos assim, os dinossauros, dizendo que a passagem da soro, da tipificação, né, da soro para genotipagem por biologia molecular, ela foi uma passagem bem repentina e talvez se tivesse tido, digamos assim, um cuidado maior, nós estaríamos hoje colhendo melhores frutos. Ponto. Então, neste momento agora de mudança, né, de passagem abrupta da biologia molecular pela hibridização, a gente não vai abandonar, mas mais de 80%, 90% das novas genotipagens vão ser realizadas por NGS. Que isso seja tratado com um pouco mais de carinho, né, pela rede, pelo Brasil, enfim, por todos aqueles que contribuem para que a gente possa estar aqui sempre trazendo o melhor e tentando fazer as coisas funcionarem o mais rápido possível. Claro, com qualidade. Então, só o meu pedido especial para terem paciência. Não acredito que seja com 3 meses, com 6 meses. Eu vou começar a contar a história do nosso serviço. Começou em 2012 com o Sanger e hoje, em 2021, a gente tem muito a aprender ainda com as novidades, mesmo novidades. Nós estamos no NGS por short reads, mas existem ainda muitas modificações em kits, melhorias nos algoritmos, nos softwares, que ainda demandam. Pode passar, por favor? Mais um. Bom, pode passar todos, Danusa, desse slide, por gentileza. Eu acredito que os nossos colegas, aqueles, não só os diretores, mas todos aqueles que trabalham no laboratório, ao saberem dessa mudança da portaria, encontraram-se um pouco perdidos ou imaginam o que fazer agora, né? Nós temos um parque, né? Um parque tecnológico montado para uma realidade que será, né? Que está sendo
totalmente modificado. Então, tudo aquilo que diz respeito a equipamentos, insumos de sequenciamento, a estrutura física, o treinamento técnico, a análise de dados, a validação e a padronização, não é uma nova página do mesmo livro, simplesmente é um novo livro da enciclopédia HLA, ponto. Então, tanto para os laboratórios públicos quanto para os laboratórios privados, eu acredito que o impacto vai ser o mesmo. Por quê? Estamos numa pandemia, há uma dificuldade de aquisição de equipamentos, não é tão simples, mesmo em comodato, isso é um desafio para todas as empresas que estão no mercado. Quais equipamentos a gente deve, né, escolher, não só relacionado ao sequenciamento, mas todos os equipamentos acessórios que estão relacionados com o processo de montagem da biblioteca para posteriormente ser realizado o sequenciamento. A estrutura física, que antes poderiam trabalhar 3, 4, 5, no nosso laboratório nós chegamos a ter 6 pessoas trabalhando na mesma estrutura física da biologia molecular para a hibridização. Agora, 1, 2 colaboradores terão que compartilhar de uma quantidade grande de equipamentos e, apesar que, com a mudança da metodologia, você tem a opção de fazer muito mais amostras no mesmo ensaio. O treinamento técnico, a revisão bibliográfica. Então, eu vejo que, às vezes, a gente parte pura e simplesmente de uma parte pequena, digamos assim, que é passada, porque é a emissão das empresas, isso, pelas empresas da parte técnica e a parte científica, que é o mínimo necessário para a gente poder dar andamento, né, na metodologia. Mas eu recomendo que vocês invistam um pouquinho de tempo pesquisando artigos no PubMed, conversando com quem já tem a experiência, para que a gente possa compartilhar um pouquinho de conhecimento realmente físico, né? Não só técnico, para que vocês possam entender o que está acontecendo. Por que eu falo isso? Para diagnosticar de uma forma mais ágil aonde está o problema, em qual passo você vai ter que, né, teoricamente você vai desconfiar que vai ter que ser melhorado. Como o Samuel disse, em relação à análise de dados, eu acho que um dos principais desafios que realmente, acho que esse novo momento, né, da genotipagem HLA, porque, primeiro, que a quantidade de dados gerados é grande, né? Não só os dados que terão que ser armazenados, mas também a quantidade de informação que tem que ser analisada, e tem que ser analisada mesmo. Temos que esquecer o que os softwares do passado, a análise do passado, né? Aquele botãozinho, aceitar todos, né? Nem sempre, pois o Samuel pode falar, você vai ter os padrões excelentes, métricas excelentes, cada software tem o seu layout, a sua forma de informar por gráficos, enfim, a qualidade da amostra, mas, e muitas vezes, aquela amostra, ela precisa ser analisada porque algum OSSE pode ser que tenha algum probleminha, né, alguma baixa cobertura, enfim, algo que corrobore por uma informação, uma genotipagem equivocada. Mas é só uma explanação básica para vocês entenderem. E tomarem cuidado com a validação e a padronização, para que seja muito bem feita. O Samuel disse, e eu concordo, ela é rápida, porém, né, peço a vocês que estão me ouvindo, se for passado alguns processos à frente, digamos assim, ultrapassado, né, pela ansiedade de já querer fazer por causa da mudança da portaria, acredito que né, a rede, o Redome, vai ter problemas com informações que vão ter que ser revistas. E pode passar, Danusa, por favor. E aqui apresentando só um resuminho, pode parar aí, um resuminho digamos assim, dos pequenos desafios que nós fomos enfrentando no decorrer desde 2012 com Sanger,
até depois de 2015, quando a gente iniciou o processo de implantação do NGS. Então, toma cuidado em ter um jogo de pipetas de boa qualidade, resistente, porque pipeta vai implicar em duas coisas, principalmente para, digamos assim, do meu ponto de vista. Você pode acabar gastando uma quantidade maior, né, de reagente, isso vai ser um prejuízo, no final das contas. O kit não vai render, o kit de preparo de biblioteca não vai render o que vem preconizado, né? E o segundo você vai começar a ter problemas na qualidade da sua biblioteca. Então, vale a pena investir num kit novo, sempre está renovando a cada 12 meses esse seu kit de pipetas. Os plásticos de baixa retenção. Então, nós testamos os plásticos convencionais e os plásticos de baixa retenção. Microplaca, os microtubos, as ponteiras. Se for possível, utilizem, se for possível testar, testem essas placas, esses plásticos de baixa retenção, e vocês vão ver que o ganho no final da sua biblioteca vai ser realmente importante. As plaquinhas, esses coolerzinhos, para você preservar a temperatura dos seus kits. Tomando como base, né, o que vocês sabem, reduziu a 1/3, a gente não sabe o quanto que nós vamos receber para fazer essas fases intermediárias, a terceira fase. Então, os ciclos de refrigeração, de congelamento e descongelamento vão ser grandes. Então, mesmo que a bula diga que o seu reagente possa ficar em temperatura ambiente, procura conversar com o departamento técnico da empresa que vocês estão comprando o kit, para ver se realmente, né, pode ser deixado, em alguns casos não, mas pode ser deixado preservado em uma temperatura abaixo da temperatura ambiente, para que você consiga aproveitar a eficiência desde da primeira pipetagem até o último microlitro, digamos assim, do seu reagente. As plaquinhas magnéticas, os magnetos, testamos de várias marcas, modelos, mas é algo também que vocês vão ver que vai ser extremamente relevante, importante, principalmente para as etapas de purificação. Claro, cada laboratório vai padronizar a sua, óbvio, mas é também um ponto importante para vocês tomarem cuidado, né? Ponto por ponto, variável por variável, no processo final. Como foi perguntado já, e a gente já comentou, em relação aos kits, nós utilizamos um kit semi-automatizado, tem o kit de backup, de retaguarda, de coluna, e também depende, obviamente, de ajustes que de input do material que você está usando, o que é? É material de swab, é sangue total, é buff coat, enfim, sei lá, alguma outra solução, como nós já recebemos de controle de qualidade, amostras de fora, uma solução de transporte. Cada amostra vai ter o seu cuidado, vai ter o seu kit, vai ter a sua eluição, para que tenha uma boa qualidade e integridade, principalmente, para que seja feita as bibliotecas de NGS da melhor forma possível. O seu equipamento de PCR, nós temos equipamentos mais antigos, 9700, mas também equipamentos novos, que realmente depois de, né, volto naquela frase, validado e padronizado, a gente consegue também eliminar mais um interferente em determinadas etapas que também foram importantes nesse processo nosso de aprendizagem. Os agitadores, os blocos de aquecimento. Esse agitador que está sendo mostrado, que está sendo apontado, isso, justamente, foi o único de 4 ou 5 marcas que nós encontramos, claro, depende de cada biblioteca, de cada metodologia que utilize ou não, o único que conseguiu manter a órbita né, de agitação do início do processo até o final do processo. Também uma questão importante nas etapas do NGS. E na linha de baixo, essas últimas imagens, que antes não era talvez tão importante nem por Sanger, né? Agora a integridade, a quantidade, qualidade e a integridade, tanto da sua amostra
quanto das várias etapas do processo do NGS que você vai ter que utilizar para validar. E a verificação da biblioteca, nos seus últimos estágios, você investir em algum destes equipamentos vai ser extremamente importante, porque ali, se algo aconteceu errado, você tem como retornar às etapas anteriores e preservar gasto desnecessário com os kits de sequenciamento do equipamento, da máquina que você optou em ter no seu laboratório. Pode ir próximo, Danusa. Então, esses foram as nossas melhores escolhas, digamos assim, de tudo que a gente utilizou e testou. Próximo, por favor. E acho que o grande finale aqui é quais plataformas a gente deve utilizar, né? Hoje no mercado digamos assim, o que é mais comum, que o Samuel disse, realmente, a plataforma Illumina, ela apresenta melhor qualidade dos dados, melhor qualidade com relação também à segurança dos dados que você está sendo gerado. Em um único equipamento você consegue fazer o processo todo de sequenciamento, e temos também algumas pesquisas, digamos, de algumas empresas que vão apresentar, acredito, no próximo ano, já a utilização do Nanopore para situações específicas, e, claro, o desejo de todo laboratório que já faz NGS por Illumina, ou seja, pela plataforma da Thermo Fisher, são os long reads, que teoricamente, o equipamento, digamos assim, hoje, pelo menos que eu tenha conhecimento, né, de algumas empresas que já passaram informação, que estão apresentando a melhor custo-benefício, que ainda está acima da nossa realidade, mas o melhor custo-benefício e os melhores resultados, até mesmo em comparação com o Nanopore. Próximo. Aqui, só para apresentar para vocês, para quem não ainda começou o NGS e quiser partir, né, sair da inércia, digamos assim, vejam esses dois artigos, foram extremamente importantes. Agradeço ao Vinícius Stallet, que está aqui na nossa apresentação. Ele, no começo, enfim, a gente discutiu muito em relação a questões técnicas, questões científicas, e nessa busca frenética, digamos assim, sempre está atualizando foram os dois principais artigos que corroboraram para iniciar e entender, né, o processo que agora se tornou realidade. Mais um. E o Samuel já falou isso e como fazê-lo, né? Como tornar isso real, né? Uma dica que eu dou a vocês, e algo que eu procurei fazer ao longo desses 5, 6 anos, promover a concorrência, trazer a ideia das melhores, digamos assim, metodologias de sequenciamento, para que, quanto mais laboratórios fizerem, o custo vai reduzir. Claro, tem a questão, o quanto cada laboratório vai realizar, né? Hoje, por exemplo, nós temos plataformas Y-Sync por $25.000, você compra uma plataforma que, no meu ponto de vista, entrega até resultados melhores que o MySeq, porém um throughput menor. Claro que vai depender de cada química, de cada kit que você está utilizando, e da padronização que você conseguir fazer. Mas para esse novo código, para esse novo valor que está sendo implementado, nós, todos que estão me ouvindo, a gente não deve aceitar nada menos que metade do preço de custo, desde a extração, preparo da biblioteca e o sequenciamento. Então, a gente não pode aceitar mais do que, né, metade daquele valor para poder entregar o resultado para o Redome, isso para A, B, C, D, R, P, Q, DP. É apenas uma dica que eu dou. Nós temos que fazer funcionar. Com estratégias A, B ou C, a gente consegue, da melhor forma possível, reduzir cada vez mais esses custos e implementar e melhorar a tecnologia que nós temos hoje nos laboratórios. Próximo. E pode passar mais um, só deixar esse recadinho aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a todos aqueles, principalmente aqueles, né, que me desafiaram, aquelas palavras mais calorosas, aqueles sons mais calorosos. Claro, tudo isso é estímulo. Por quê? O elogio, o tapinho nas costas, isso não leva a nada a ninguém, né? Eu agradeço principalmente
aos meus detratores, digamos assim, que me trouxeram até aqui e proporcionaram, aqueles que não sabem, junto com o SNT, participação ativa junto com o SNT, esta publicação que todos vocês estão vendo hoje. Muito obrigado. Estaremos, até quando Deus permitir, disponíveis para ajudar a sociedade brasileira a fazer uma medicina melhor a todas as pessoas que necessitam. Obrigado. Excelente, Rafael. Muito obrigada pela sua brilhante apresentação e especialmente compartilhamento do conhecimento que já vem sendo construído há, no mínimo, 6 anos com o NGS, tá? Vou abrir, então, agora, vou manter no seu último slide e vou abrir para questionamentos, novamente. Utilizem o chat ou desabilitem o mudo do áudio de vocês. Fiquem à vontade. Cinco, 4, 3, 2, 1. Tem alguma pergunta no chat, Marcão? Não, ainda não. Nenhuma pergunta, pessoal? Ninguém tem nenhuma curiosidade para perguntar para o Rafa com relação à implementação, com relação aos desafios que ele já venceu? Análise de dados, que é um gargalo mencionado pelo Samuel. Vou fazer uma pergunta, já que ninguém... Muito bem, Semira. Mais curiosidade, porque a gente está nesse processo, né, de melhorar. A gente está sempre tentando melhorar, né? E você mencionou que os plásticos de baixa retenção são importantíssimos. Eu queria lhe perguntar se você também usa as placas nesse mesmo nível, ou só os tubos mesmo? Bom, uma realidade acho que para todos, né? Não só agora como antes, talvez você não vai conseguir, Semínimas, comprar todos, placa, tubo e as ponteiras de baixa retenção ao mesmo tempo. Mas só uma ordem cronológica para você entender. Inicialmente, nós iniciamos com as ponteiras e as placas. Depois, no passo seguinte, os tubos. Mas só as placas para os protocolos que usam mais placas, ou os tubos, né? Os tubos de 2,5, de 5, enfim. Eles apresentam realmente um resultado muito significativo. Rafael, posso fazer uma Oi. pergunta também? Manda. Em relação à análise, que foi o gargalo que eu comentei, como no decorrer desses anos todos que você está trabalhando com o NGS, você, digamos que mudou a forma de olhar o dado, assim, você considera isso um problema, ou você considera que é uma necessidade, a gente tem que rever as nossas estratégias de análise o tempo todo? Como que você vê essa dinâmica da análise, onde, no geral, a gente gostaria de simplesmente ter um processo tranquilo e ser preto no branco, que muitas vezes no NGS não é preto no branco, e os desafios muitas vezes não estão presentes nas métricas, né? Eles estão além das métricas que o fornecedor A, B ou C recomenda. Excelente, Samuel. Bom, só para te dizer, eu já, né, do momento da transição do SSL para o Sanger, já foi um impacto, né? Apesar do Sanger, ele te dá uma quantidade maior, obviamente, de informações, mas como eu acredito que você sempre ficava procurando enxergar ou criar ferramentas de procurar erros. Então, sempre quando nós implementamos do SSO para o Sanger e do Sanger para o NGS principalmente, o meu intuito sempre foi procurar lacunas ou procurar situações que me levassem a um erro. Então,
aquela ideia de análise, interpretação de SSO, guarde ela, né, no museu, digamos assim, no espaço do museu da sua cabeça, digamos assim, e tenha a cabeça aberta, porque é uma explosão de informações, digamos assim, por cores, informações por números, informações por gráficos, flags, alertas, orientações de cada fabricante, que, se você não tiver uma estratégia muito bem desenhada no papel, um POP, um protocolo, pelo menos mental, um rascunho, você vai se perder. E provavelmente, eu acho que você já passou por essa situação, a gente vai acabar tendo que fazer retrabalhos, não liberando resultado equivocado, mas retrabalhos, porque a gente sempre esquece, será que eu vi aquilo, será que que faltou outra coisa, enfim. Se você entrar para interpretar como nós interpretávamos naquela realidade de SSO, liberar, ponto, vamos ter, o Redome vai ter realmente vários problemas em relação a isso. Então, realmente é uma outra mentalidade para fazer análise de dados. E uma coisa que nós já conversamos, a questão dos algoritmos, né? Como você enxergar os problemas nos algoritmos, né? Tá sempre, eu penso eu, como eu já compartilhei contigo, conversando com quem tem experiência, para ver o que cada ferramenta traz de bom ou de não tão bom. Eu não acho que é um problema, eu acho que é um grande desafio. Eu vejo sempre o copo meio cheio, tá? Então, são sempre grandes desafios que a gente tem que enfrentar e ter os pezinhos no chão, que mudou e vamos, né, a sociedade, os colegas, os técnicos, os diretores, nós vamos ter um trabalho grande daqui para frente para estar bem alinhado e entregar um resultado de qualidade e não entregar só informação por entregar, digamos assim. Quiser complementar alguma coisa, Samuel, por favor. Eu sei que você tem Não, conteúdo bem rico em relação a isso. Eu só concordo que ele ainda é um processo em andamento, né? Então, a cada modificação nos algoritmos que sai numa atualização para outra, a gente vê que é um processo em construção e que depende da nossa crítica, né? Então, essa visão de estar procurando o erro, ela é fundamental. Eu gostaria de entrar na fila novamente. A última vez, hein, Semiramis? Falou muito hoje. Brincadeira. Não, com pergunta, se tiver, pode colocar. Você tem carta branca, pode seguir. Muito obrigada, não mereço tanto, mas muito obrigada, porque eu ando muito curiosa. Eu gostaria de que o Dr. Rafael e o Dr. Samuel nos apresentasse se eles têm isso, né? Qual o percentual de casos que escapam às métricas? Você é um bom analisador, tem capacidade de perceber e tudo, e quais que você percebe que escaparam das métricas? Imaginemos uma situação, um ensaio de 24 amostras. Então, destas 24 amostras, eu garanto a você que problemas em intron todas vão ter, né? Situações, quando eu falo problemas, são situações, detalhes que não vão ser, teoricamente, não digo que vão influenciar no seu resultado, mas dependendo do software, né, do algoritmo que você vai utilizar, ele vai ter um flagzinho lá, um alertzinho, veja, né, tal região, veja essa, veja aquela, nada de muito relevante. Mas se eu fosse falar um percentual dessas 24, pelo menos 4 dessas amostras, o que a gente vai encontrar? Até eu lembrei de uma questão que a Daniele falou, né? Que a gente está acostumado a genotipagens de baixa resolução, de média resolução, e, digamos assim, a informação, os haplótipos construídos por média resolução, eles vão começar a ser enxergados de uma maneira diferente, porque aquilo que a gente achava que poderia ser a alta resolução vai nos trazer uma informação diferente, ou por limitação, deficiência e erro do SSO que a gente vem enxergando ao longo dos tempos, homozigoses que não são homozigoses, enfim, falhas de kits de amplificação para determinados blocos,
biológicos, enfim. Então, só por aí você já vai, né, porque eu acho que como nós, quem trabalha com NGS também tem a colinha daquela informação que está no Redome e analisa junto. E outras informações, os outros sites disponíveis na web, enfim, da rede de HLA mundial, que a gente utiliza para fazer análise. Mas pelo menos em 4 amostras, nós vamos encontrar aqueles alelos que a gente não via com frequência, você vai achar, será que tem alguma coisa errada? Você vai achar um alelo nulo, será que eu estou enxergando a nulidade de forma correta? Não é um erro do meu algoritmo? Não é uma perda de qualidade da amostra que me levou àquela genotipagem final? Ou simplesmente que isso acontece, e até com uma certa frequência diferente, realmente a gente não tinha como ver isso no SSO, e tampouco no Sanger, os problemas que precisam ser corrigidos, reportados ao fabricante, né? Talvez não por um problema do software, mas um ajuste pequeno na biblioteca, ajustes pequenos para que o alinhamento aconteça de uma melhor forma e o resultado seja mais assertivo. Então, sempre duvidem daqueles resultados que a gente falava que era o raro, né? O mais alto, digamos assim, e também, por outro lado, a gente vai começar a ver que esses resultados mais altos, eles vão ser até mais frequentes. É da frequência da nossa população. E aí que eu falo que muitos haplótipos vão ser digamos assim, a gente pensava que aquele haplótipo era mais frequente, mas, na verdade, a informação era outra, obviamente, pela limitação do sistema de genotipagem. E assim, são desafios que todo ensaio que você fizer, 24, 48, 96, você vai ter. Eu sugiro que o operador, a pessoa o técnico, que vai liberar e confirmar esses resultados, não sobrecarregue muito, digamos, o seu trabalho de uma vez só, né? Sugiro que faça análise de 48 em 48, faça intervalos, faça outra atividade, para que não tenha problemas e não consiga estar atento, né, 100% atento àquelas informações. Samuel, contigo. Eu concordo na questão dos pontos de intron, que aparece com frequência, alinhamentos, mas a minha preocupação maior, eu acho que realmente vai além das métricas. Então, por exemplo, aquelas que não aparecem um alerta, e que muitas vezes acontece. Então, isso é um evento, ou às vezes, de design do software, ou às vezes é um equívoco e realmente é um evento raro. E muitas vezes está associado a esses alelos raros. E como o Rafael estava falando, esses raros a gente está revendo tudo, porque muitos deles são comuns, não são erros de genotipagem do NGS, mas são simplesmente a nossa capacidade de enxergar mais. E alguns softwares estão, então, com limitações em relação a esses alelos raros e a própria limitação da lista. Então, essa pergunta eu estou vendo esse alelo raro, mas ele é mesmo? Por que eu não enxergava antes? Esse comparativo de técnicas de conseguir definir a capacidade da técnica anterior e a capacidade da nova para determinar essa questão de alelos raros é fundamental para a gente definir, digamos, aquilo que as pessoas desconfiam do NGS. Isso é um erro do NGS ou realmente a gente não enxergava antes? E, por outro lado, existem aquelas, digamos, estratégias onde ambiguidades não são reportadas. Nesse caso, é estrutural, você tem que entender como que o software funciona. Então, nesse caso de estrutural, o percentual é muito maior, e a gente entra, então, naquele ciclo é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. Então, quando essas estratégias relacionadas aos alelos raros estão embutidas no software, tem que ter uma certa cautela e estar atento a limitações. Então, essa é uma das limitações. Existem as limitações de alinhamento, pela própria similaridade entre os locos. Então, reads de HLA-C que anelam em HLA-B e vice-versa,
da mesma forma DR, B1 com outros DRs. Então, é o desafio da análise conjunta, onde você a priori não sabe o que é de um locus, ela está intrínseca no NGS. Então, muitas vezes, isso vai além da plataforma utilizada. É realmente um desafio de análise, de alinhamento, e os algoritmos eles têm estratégias muito diferentes entre eles. Então, é importante a gente estudar os algoritmos para a gente entender um pouquinho da base da escolha do fornecedor A, B ou C. E cada vez mais um consenso está se formando em relação aos usuários de NGS em nível internacional, de que é necessário utilizar mais de um algoritmo, exatamente por essa divergência na análise. Então, é um processo computacional muito grande. Não é uma coisa simples e óbvia, como a gente estava acostumado no SSO, onde uma bid é positiva, então tais alelos podem ser. E a gente tinha, então, os efeitos do falso positivo e falso negativo, que era um reflexo da técnica. Hoje a gente também tem reflexo do processo computacional. E eu acho assim que é um N pequeno, mas a gente tem que estar atento. Excelente, eu acho que a gente vai para a última pergunta, né, Marcão? Tem alguém no chat? E na sequência dessa última pergunta, eu vou pedir para vocês responderem uma pesquisa de satisfação que vai aparecer na tela de vocês, por gentileza. Marcão? Bem rápido e bem curto. Inclusive, o Samuel já falou um pouquinho disso, né? Que a Gianni Vicentiner, ela disse, uma plataforma de NGS pode complementar as análises feitas em outra? Eu acho que da questão de plataforma tem a questão técnica propriamente dita, então uma bancada complementa a outra bancada, que é possível, inclusive o Vinícius tem lá a submissão de um artigo com dados de PacBio complementando Illumina, e a outra coisa é realmente só a parte de análise de software, ou seja, um software complementando a outra, digamos, o ponto fraco de um conseguindo ser visualizado em outro. Esses softwares eles são dedicados e não exclusivos, então é possível você com configurações adicionais no software de análise fazer uma análise de fornecedores diferentes. Só para complementar, hoje não tem a diversidade, digamos assim, da cobertura de cada química, de cada empresa, elas estão muito parecidas, mas uns 2, 3 anos atrás, como o Samuel falou, realmente a bancada, a biblioteca, uma poderia complementar a outra, principalmente de classe 2, ponto. Relacionado às limitações que nós temos, as limitações naturais, por exemplo, DR. E como um trabalho que a gente fez justamente com a DynDX, nós tínhamos uma situação de uma quebra de fase em DR que foi resolvido pelo Nanopore, né, que foi enviado a DynDX, foi resolvido pelo Nanopore, e isso realmente complementa, essa informação complementar com a criação da fase, né, com a identificação da fase, foi possível, sim, determinar se era um alelo 1, 2, 3 ou 4. Foi isso. Perfeito. Vinícius, tem alguma coisa a acrescentar? O Vinícius é um especialista em análise de dados, tem muita publicação, descrevendo metodologia, descrevendo alelos novos. Eu gosto de ouvir você falar. Patrícia levantou a mão também. Tá bom. Patrícia? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. A minha pergunta vai para o Samuel. Quando ele fala aqui, né, da questão dos softwares dedicados e não exclusivos, de que forma que ele está resolvendo isso? Eu sei que tem fabricante que tem software exclusivo, então eu imagino que ele está falando que alguns têm dedicado. E aí, o que você faz? Você tem que comprar um certo quantitativo de cada kit, ou você consegue comprar essa licença do software para estar analisando por softwares diferentes?
Não sei se foi isso que eu entendi. Sim, no caso de software, existe essa possibilidade de venda de licença, mas eu acho que mais do que a venda da licença, ter um produto alternativo, isso é uma estratégia interessante. Eu acho que muitos laboratórios que estão trabalhando com NGS têm isso hoje. Então, mais de um produto NGS disponível. Muitas vezes, dúvidas são sanadas quando você faz um processo alternativo, mas do caso da análise propriamente dito, acho que o principal, quando você vai usar um kit de um fornecedor no software do outro fornecedor, é você garantir que regiões que são no software original, que são excluídas da análise, seja por limitações de primers, limitações de alinhamento, você consiga configurar isso no teu software alternativos, de forma que você não vai enxergar mismatches, que é basicamente problema de primer, porque isso já acontecia no Sanger, então você tem que garantir que você não está anelando a região de primer. Esse cuidado também tem que ser tomado quando a gente vai fazer análise de NGS. Eu tenho que garantir que a região de análise do meu fornecedor A esteja garantida no meu software do meu fornecedor B, porque se eu não tiver essa garantia, eu posso estar enxergando coisas que é representativo da técnica e não da amostra. Muito bem. Vinícius, queria ouvir você falando um pouco sobre esse desafio da análise de dados. Então, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Vou falar bem rapidinho. Sim, boa noite. Estão me ouvindo bem? Então, a pergunta da Giane com relação às plataformas, sim, a gente teve um dado bem interessante, a gente até apresentou no congresso, que era mais um alelo novo, né? E a gente estava caracterizando por short reads e classe 2, quando vocês tiverem mais contato com os kits, quem ainda não tem, né? Quem já tem mais vivência já sabe que o classe 2 ainda é um desafio para as leituras curtas, né? Para as plataformas de leituras curtas, ou seja, o Ion e os sequenciadores da Illumina. E a gente tinha um alelo novo e a gente não conseguia fazer a fase entre o Exon 2 e o Exon 3. A fase é aquilo que o Samuel estava mostrando, que é você determinar de qual cromossomo são cada uma das heterozigoses que você encontra, cada uma das variantes. E a gente precisou, em parceria com a GenDx, fazer o sequenciamento dessa amostra por leituras longas. Mas, assim, para a prática, para o dia a dia mesmo, a gente sabe que as leituras longas ainda têm um custo muito elevado, como o Rafael comentou, mas mesmo para o dia a dia, as leituras curtas vão resolver aí 99,9% dos casos, salvo um caso ou outro onde você vai ter ali uma quebra de fase, mas, enfim, é o HLA, né? O pessoal já conhece, a gente sabe muito bem que permanece sendo um desafio. Quanto à questão do software, que o Samuel estava discutindo, e o Rafael também, a bioinformática é uma outra bancada. Então, quem ainda não tem contato, quando tiver contato, vai ver que ali a gente tem uma outra análise, a gente vai fazer a parte de análise, a gente pode fazer experimentos ali, e não é que você vai mexer e vai mudar totalmente o resultado, mas tem alguns casos, principalmente aqueles alelos que são raros, os alelos nulos, por exemplo, a gente tem que ter um pouco mais de atenção, e aquelas chamadas, aquelas flags de alelos novos, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Para ter atenção, porque, assim, só mesmo vendo, pelo menos essa foi a minha experiência, vendo casos, vendo amostras, que a gente vai começar a ver onde que o software ele precisa ter um cuidado um pouco maior. E a palavra-chave é você entender bem a ferramenta que você tem, independente do fornecedor. E eu acho que tem um contato muito próximo. Você conseguir um produto onde você tem um contato próximo com quem desenvolve. Que a gente aprende muito trocando com as pessoas que desenvolvem os kits. Não só quem distribui, mas direto com quem desenvolve. A gente aprende muito e eles também aprendem muito com a gente. Porque, querendo ou não, nossas amostras são bem peculiares. A gente tem uma população aí bem peculiar, bem diversa, né? Então a gente encontra casos bem interessantes. A gente tem aprendido muito. Eu, Rafael, o Samuel, a gente discute bastante e acredito que eles também aprendem bastante nessas nossas discussões aí. Com certeza. Muito obrigada, Vinícius, pela sua participação.
Pessoal, então acho que a gente segue para o slide de encerramento. Michele. Boa noite a todos. Eu sou a Michele, a Danusa me apresentou no primeiro slide. Eu trabalho com ela desde o começo do ano. Então, eu sou especialista de HLA, na verdade, sou especialista também na área de NGS. Então, eu estou agora aqui na PensaBio para ajudar vocês nos desafios aí que vocês tiverem. E na segunda-feira eu vou apresentar um pouco da introdução do que é o NGS e, principalmente, como que ele vai ser aplicado na tipificação de HLA. Então, a gente vai abordar um pouco mais a fundo isso na segunda-feira. Espero vocês com bastante perguntas, com bastante curiosidades para a gente fazer realmente um encontro mais produtivo possível. Excelente, Mi. Muito obrigada. Então, só reforçando, concluam a pesquisa de satisfação aí na telinha e não deixem de participar do nosso próximo evento. Se vocês, os coordenadores, gestores de laboratório não puderem, e talvez não seja da alçada de vocês, enviem o convite para os seus técnicos, seus colaboradores, para que todo mundo se engaje cada vez mais no mundo do NGS. O propósito desse nosso próximo evento, no dia 12, é justamente trazer o conhecimento sobre o método de sequenciamento de nova geração. Então, a gente vai contar um pouco da história do sequenciamento no mundo, vamos falar um pouco sobre os conceitos do NGS em detrimento ao Sanger, e vamos fazer uma transição teórica entre SSO e SBT para NGS. Então, acredito que vai ser um momento de aprendizado bacana. Contaremos aí com a palestra da Michele, e aguardo todos os inscritos e também aqueles que não se inscreveram, entrem lá no nosso convite, que foi enviado para vocês por e-mail e para alguns deles até por WhatsApp, tá? E a gente se vê em breve. Muito obrigada novamente, pessoal. O evento foi muito bom. Fiquei muito feliz com o resultado. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, obrigada a todos. Obrigado, Danusa. Obrigado a todos que assistiram. Samuelzinho, muito obrigada, viu? Pela presença. Você, Celso, Nancy, Rafa, Vinícius, Semiramis. Boa noite, todos obrigada. os que participaram. Obrigada.